Olá meus caros, meu nome é Ciro Bailão, eu sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar sobre armadilhas. Eu sempre tive problema com armadilha no RPG, né? Porque normalmente quando eu jogo, a armadilha é mais ou menos assim. Você está andando pelo corredor e aí você vai, rola um ou dois testes, se passar bom, se não passar toma dano e vida que segue. Ou seja, é basicamente um jogo de azar em que você interfere em praticamente nada. E aí se falhar normalmente toma um dano e vida que segue. Por isso eu sempre tentei procurar maneiras mais divertidas de utilizá-la nas minhas mesas. De tal modo que a maneira que eu vou mostrar para vocês hoje é a maneira mais divertida que eu conheço de utilizar armadilhas no RPG. Depois de explicar como é que eu uso, ainda vou dar algumas dicas boas ali de como você pode... melhor maneira de utilizar RPG. Né? Já devo deixar bem claro que quase igual a todos os meus vídeos, esse daqui serve para qualquer sistema. Mas o D&D é clássico de armadilha, então vou acabar utilizando mais exemplos sobre o D&D. Mas, se o sistema que você joga utiliza armadilha, né, esse vídeo lhe será útil. Mas, antes de começar, gostaria de pedir, como sempre, né, para você se inscrever no canal. Vou deixar uma links aqui, que tem todos os meus livros, tem todas as minhas redes sociais. E hoje eu ainda tenho uma sugestão muito especial para vocês, que é o módulo que está na DM Guild, A Night of Noble Endeavorment. A Night of Noble Endeavorment. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. A Night of Noble Endeavors. Que seria, numa tradução livre, uma noite dos nobres empreendimentos ou uma noite de nobres iniciativas. Esse módulo que está vendo na DM Guild é da Joana Castro, que é criadora do Porta de Castelo, que é um dos maiores canais de RPG hoje aí do Brasil. É uma sugestão de coração, porque não pagará absolutamente nada para falar isso, né? Mas é basicamente uma aventura ali do Dragon Heist, em que você utiliza para expandir e integrar a mansão Trollskull. Infelizmente só tem em inglês por enquanto, acho que depois ela vai lançar em português, mas por enquanto só tem em inglês, porque todo mundo que é criador de coisa de RPG brasileiro sabe que quando você cria em inglês você pode ir para o mundo inteiro, e se for português você vai ficar limitado aos países lusofônicos, vai ser basicamente Brasil e o nosso último estado, né, Portugal. Mas de qualquer maneira eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhada que vale a pena. Antes de começar a explicar propriamente dito, eu devo esclarecer uma coisa. Eu aqui vou utilizar armadilha, qualquer tipo de obstáculo, tá? Então, eu sei que tem gente que divide entre armadilha, obstáculo, puzzle, você tem várias classificações e que dependendo de onde que você faz, qual sistema que você joga, tem até uma utilização válida, né? Por exemplo, no D&D quinta edição, se você for usar a magia Find Traps, tem lá até na descrição, diferenciando e tal, mas para esse vídeo não interessa, não é isso que eu quero discutir aqui. Aqui, qualquer tipo tem uma armadilha que é um alçapão, beleza. Se é um acidente natural, se tem uma casa abandonada e o chão pode cair. Tudo isso eu vou considerar armadilha, tá? E cá entre nós, as melhores armadilhas que eu já vi é que utilizam tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas, só para deixar claro essa definição. Como eu adiantei no início, né, o problema das armadilhas é que normalmente elas seguem a estrutura. Estou caminhando, faz meia dúzia de teste, falhou, toma um dano, passou, continua e vida que segue. Né? É quase como um imposto de vida que você paga. O problema desse tipo de armadilha é que elas são muito chatas e é basicamente, como já falado, um jogo de azar. Você rola o dado e não interfere em absolutamente nada naquilo ali. Só para ter ideia, né, na quinta edição, muitas vezes a chance de achar armadilha, o mestre usa percepção passiva, ou seja, você nem rola dado, rola, tudo automático. E aí depois aí fica um negócio estranho, que o jogador fica, tô de olho em tudo, hein? Vou chegar na sala que tem alguma armadilha, não sei, e fica a dinâmica que não fica divertida nas mesas. Se você já jogou RPG, você provavelmente sabe do que eu estou falando, porque todo mundo já passou por esse tipo de situação numa mesa. E como que eu gosto da armadilha? Como que eu acho que é a maneira mais divertida de utilizar armadilhas numa mesa? Tá? Você tem uma dica que vai servir como base para tudo que eu vou falar, evite pedir rolagens. Pode parecer um pouco contra-intuitivo, principalmente em armadilhas. Mas, por exemplo, para você encontrar a armadilha, em vez de você pedir teste de percepção, alguma coisa desse tipo, o que você faz? A pessoa chega e aí tem que dar várias dicas bem óbvias de que ele tem de armadilha. Por exemplo, você encontra o chão chamuscado, bastante sangue, esqueleto sem cabeça, demonstrando o que ali tem armadilha e já dando dicas do que aquela armadilha faz. De tal maneira que os jogadores vão ver aquilo e falar,
mas parece que tem muito tempo, não tem, eles começam a interagir com aquilo, eles agem, eles falam o que eles vão fazer. Eu já, por exemplo, fiz uma vez que os meus jogadores achavam, tinha uma dungeon cheia de armadilhas, eles achavam um mapa, eles sabiam onde que tinha as armadilhas, só que eles não sabiam o que faziam. E aí ele já chegava no local, pedia para descrever e tentar achar. Ele já sabia que tinha ali, mas ele tinha que descobrir o que ela fazia, ou o que ela deixava de fazer, onde que estava exatamente. Mas é inevitável que você vai precisar pedir alguma rolagem em algum momento. Se for pedir rolagem, em vez de pedir rolagem para resolução da armadilha, fala, para fazer isso, você pede para dar dica. Por exemplo, a pessoa rola um survival, né, da quinta edição, e aí ele vê pegadas e ele percebe que as pegadas evitam um determinado piso no chão, por exemplo. Outra coisa importante, caso você vá pedir rolagem de skill, é que, poxa, não fique pedindo sempre a mesma coisa, sempre Perception, ou no caso futuro, um Spot Healer, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque fica chato. Eu sei que tem essas skills que são de percepção de ambiente, elas acabam sendo muito utilizadas. Em D&D mesmo, raramente alguém não pega percepção. Tente ser maleável quanto ao que você vai pedir, né? Normalmente tem determinadas coisas que você pede que não está muito claro qual skill que você quer. Então permita que o jogador utilize a melhor que ele é, né? Por exemplo, em D&D mesmo. É muito comum a pessoa ficar distinguindo investigação de percepção. Ah, não, percepção é para você ver. Tem uma pegada no ambiente, investigação é para saber o tamanho do que o cara calça, que pisou ali. Tem essa distinção que não é bom você ser maleável quanto a isso, entendeu? Deixa a pessoa utilizar uma que tenha a ver, mesmo que não seja muito específica para aquilo. Por exemplo, uma vez eu estava numa mesa que teve uma situação bem desagradável. Foi assim: cheguei pro mestre e falei, mestre, eu queria ver, investigar se tinha alguma armadilha na porta. Aí nem pediu pra ela, falou, não. Aí não. Quando eu abro a porta, tem tipo assim, 15 soldados do outro lado, entendeu? Tipo assim, então, se eu, ao tentar investigar, ver se tem armadilha, não ia notar 15 pessoas do outro lado da porta? Né? Ah, não, porque você falou investigar no sentido de ver se tinha algum... Entende o que eu quero dizer? Então, assim, não seja muito... vai mais pela ideia do seu jogador do que propriamente do que a coisa faz especificamente. Outra coisa importante é você confeccionar armadilha pensando no seu grupo. Se você está jogando um grupo que não tem hacker, não faça uma armadilha que é para hacker solucionar. A menos que essa seja a sua intenção, eles não passarem por ali, aí beleza. Mas caso contrário, faça pensando no que seu grupo tem. Nossa, meu grupo não tem ninguém que usa Tiver Tools. Um monte de coisa para Tiver Tools. Né? Melhor não, né? Tem jogadores e jogadores, né? Tem jogador que não vai se interessar muito, que não curte muito, aí ele fica, não, quero só ver se é uma coisa, vai fazer observações genéricas. Aí você pede a rolagem e deixa a sorte decidir. Mas se você vê que seu jogador se interessa por aquilo que ele gosta daquilo, se você fizer uma armadilha bem feita, capaz dele se interessar, porque normalmente as pessoas gostam, né? Você não vai precisar fazer isso, mas às vezes não vai ter jeito, vai ter que pedir uma rolagem aleatória mesmo. Ou seja, é importante eu frisar isso. Qual que é a base de uma boa armadilha? Os jogadores interajam com ela, que não seja só rolagens para desativar, encontrar e tomar dano. Isso é muito importante. Muito bem. Depois que eles notaram de armadilha, já encontraram que ali tem armadilha. A mesma coisa vale para desarmar. Não fique pedindo sua rolagem para desarmar. Deixa que eles interagem e vejam como desativar. Tem um poço cheio de espinho, coloca uma tábua para passar. Tem um rio de lava, o druida vira uma aranha e passa por cima do teto, para ele carregando as pessoas, para passar por ali. Tem diversos buraquinhos de onde provavelmente vai sair fumaça, deixa que eles coloquem pano com água ali, para que não vire só mais um pedido de rolagem, para não ser igual eu falei. Você vai, pega ferramentas de ladrão, rola e desarmou, beleza, e vida que segue. Então, façam que eles interajam com aquilo. A ideia é deixar a criatividade dos jogadores o mais à vontade possível. Mas para que você consiga fazer isso de maneira efetiva, é importante você explicar a armadilha da maneira mais simples possível. Esses exemplos que eu dei são todas coisas. Espinho, um rio de lava. Quando eu falei, você conseguiu pensar. Agora, se começar a descrever uma sala com muitos mecanismos e roldanas e diversas coisas, você não vai conseguir explicar. E se você não conseguir explicar, eles não conseguem imaginar. Se não conseguir imaginar, eles não conseguem interagir direito. Aí vai acabar voltando, vou tentar desarmar. Não é legal, não é isso que a gente quer. E se o pior acontecer, eles encontraram, mas não conseguirem desativar e forem sofrer algum tipo de punição, o que você faz? Evite ser só dano.
Evite ser só dano, tente ser mais criativo com isso. Por exemplo, eles estão numa dungeon, de repente a água começa a subir devagarzinho, fazendo com que eles que não tinham tempo antes, agora tem tempo para sair daquele local, e ainda está um terreno mais difícil, porque ele está inundando. Ou então, a clássica, a saída se fechou e agora você só pode ir para frente, não pode mais voltar de onde vieram. Excelente. Se eu quero algo pior, beleza, a partir de agora, aquela área toda, ninguém consegue mais conjurar magia, viu? Uma zona de magia morta. Ou também, outra clássica, começa a ir monstro, não saiu nada na hora, eles começam a escutar que os monstros viram que eles estão ali, estão indo para ali, que eles vão fazer, vão se esconder, vão lutar, e o que vai acontecer? Às vezes é sempre bom fazer a bola de fogo, mas tente dar uma variada. Só de vocês utilizarem esta base, né, a sua armadilha vai ficar bem mais legal, que é basicamente evite pedir rolagem e façam que eles interajam com a armadilha. Este é o fundamento básico. Porém, o fundamento básico é pleonasmo, não sei, enfim. Porém, existe algumas dicas bem legais para você utilizar na hora da sua armadilha. Por exemplo, a sua armadilha tem que ter algum sentido de existência para ele, né? Por que ela está ali? Né? Foi alguém que botou? Por que botou? Ele botou na armadilha porque quer matar alguém que ele não quer, né? E não só do porquê da existência dela, ela tem que ter a ver com o meio, né? Por exemplo, você está no escritório do arcano, provavelmente seja uma armadilha arcana. Se você foi uma toca de goblin, provavelmente aquelas armadilhas sejam mais rústicas. Se for uma civilização avançada, as armadilhas devem ser mais avançadas. E tipo, por que tem essa armadilha aqui no meio de um monte de gente que passa? Ninguém vai tropeçar sem querer, todo mundo... Não tem criança aqui que vai esbarrar, não tem a criança goblin aqui pra... Eita, Giovana! Para desativar essa armadura sem querer, entende o que eu quero dizer? Tem que ter um mínimo de noção. Não precisa ser nenhum mestre de engenharia de armadilha. Mas, porra, você está num deserto onde não tem água nenhuma, de repente a armadilha que inunda a dungeon inteira, é estranho, né? Para dizer o mínimo. Outra boa dica é antecipar a armadilha, né? Eu já falei isso no outro vídeo, vou deixar aqui no card em algum lugar, já falando. E vou utilizar até o mesmo exemplo que eu utilizei lá, né? O taverneiro vai e pede para você entregar o negócio para a mãe dele, né? E aí você chega lá, vai ver a mãe dele, quando você bate na porta, explode e morre todo mundo. Você fica, o que aconteceu? Aí, não, é porque a minha mãe é uma arcana doida que fica botando armadilha, explodiu e morreu todo mundo. Pô, não é legal, né? Então o que tem que acontecer? Quando o mago te entregar, ele já te dá uma dica, amigo. Então, cuidado aí que minha mãe tem esse problema, ela é arcana, que fica botando armadilhas. O pessoal da taverna fala, cuidado com a mãe desse cara aí, se a mãe desse cara aí, já explodiu um maluco ali que perdeu um braço. Aí quando você chega lá, já vê a casa dela toda chamuscada do lado de fora, que isso acontece com frequência, entendeu? Então esse tipo de coisa é bom antecipar. O jogador tem que ter um aviso do perigo que seja proporcional ao que ele pode sofrer. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, se for uma mega armadilha, tem que saber que aquilo ali, tem que ter indicativos que aquilo ali é um perigo mortal. Evite repetir armadilhas. Isso é muito comum quando a gente tem a armadilha que a gente gosta, a gente começa a usar ela direto. Evite, não é legal. Tente sempre uma sessão procurar uma armadilha nova, pelo menos uma nova ali, aí ficar repetindo uma outra, beleza. Mas tente inovar, porque é muito chato aquela dungeon que tem um monte de armadilha repetida, ou aquele mestre que sempre faz a mesma armadilha, não é legal. Outra ideia muito legal é você utilizar o tempo real como mecanismo de pressão. O que eu quero dizer com isso? Uma vez os meus jogadores estavam caindo no castelo voador e eu falei, olha, vocês têm 10 minutos no mundo real para ver o que vocês vão fazer para sair daí, porque senão vai todo mundo morrer. E eles falam, o quê? Aí começa a correr assim, para dar aquela pressão no pessoal. É uma ideia muito boa, isso aumenta o engajamento deles. E por último, cara, assim, você não precisa ter uma solução para a sua armadilha, para o seu obstáculo, para o seu que você quiser. Eu sempre gosto de ter pelo menos uma. Se eu consigo pensar em uma, beleza. Mas às vezes nenhuma eu tenho. Porque sou eu contra 5 jogadores. 5 cabeças pensam muito melhor que um. Então eles vão vir com ideias mirabolantes. E é uma pior do que a outra. E mais importante que isso, caso você tenha uma ideia de como eles têm que fazer para sair dali, não cobre que seja só aquilo. Tá? Isso é muito importante. Eu começo que assim, se o cara não passar daquele jeito, ele não libera a armadilha. Se a ideia for boa,
né? Utilize aquela ideia e estimule seus jogadores a serem mais criativos durante o jogo. Certo? Espero que vocês tenham gostado, senhores. Vou deixar aí meu Alma Links, né, que tem todos os meus livros à venda, minhas redes sociais. Se inscreve, compra, baixa, dá aquela moral que ajuda bastante. Já é? Valeu!